Salve galera, falando um pouco mais sobre a seleção brasileira por aqui, né, meu irmão? Eu tô começando a achar que, enfim, cara, sei lá, às vezes é melhor uma crisezinha pra dar uma turbulência, pra ver se as coisas resolvem. Enfim, galera, eu acho que é um acúmulo de fatores. Acho que o Diniz começa esse trabalho sem poder fazer muita coisa, pela característica do estilo de jogo dele, que requer muito treinamento em relação àquilo que a gente sabe que não há tempo para treinar na seleção brasileira, né? São 3 treinos, um jogo, daqui a pouco 3 treinos, um jogo e acabou, cada um volta pro seu clube, inclusive ele volta pro Fluminense. Enfim, cara, acho que ele erra em algumas convocações, acho que ele erra em algumas escolhas, acho que ele erra principalmente na questão de demorar para mudar, entendendo que alguns jogadores já não estavam assimilando algumas características do estilo de jogo dele. Só que aí entra o aspecto ele é um interino. Ele é um cara que, assim, foi informado aos atletas que ele é um técnico interino, que ele é um técnico de curto prazo de 1 ano para uma possível chegada do Ancelotti. E aí, como é que ele vai fazer mudanças radicais? Sendo que o estilo de jogo dele é bem diferente, por exemplo, do último trabalho do Tite. Como é que ele vai realizar essas mudanças implementando o estilo de jogo dele, sabendo que existem alguns caras, de muita regalia, de uma hierarquia muito forte na seleção, sendo que ele é um técnico que está começando a sua projeção em alto nível agora, sabe? Tudo isso entra, né? Ah, mas ele não deveria ter aceitado, se ele não ia ter peito para fazer as mudanças. A gente sabe que as coisas não funcionam assim, né, rapaziada? Enfim, realizou algumas mudanças, essas mudanças não surtiram efeito, mas assim, eu acho que a questão, né, além do Fernando Diniz e das escolhas dele, eu acho que tem a ver com os jogadores também, sabe? Eu acho que os jogadores, eles não puxaram para si a responsabilidade de uma questão que deveria ser melhor, né, para esse período de data FIFA. É um jogo contra a Venezuela, eu acho que os jogadores tinham que se olhar e falar, cara, vamos tentar, né, adotar algo parecido com o que a gente estava fazendo antes, cara, para aliviar um pouco a pressão. E aí, ganhando por 1, 2, 3-0, a gente começa a implementar um pouco mais o estilo do cara. Mesma coisa em relação ao Uruguai. Então, assim, cara, acho que faltou um pouco de atitude dos jogadores da seleção brasileira. E eu acho que essa atitude que falta é pela falta de mudanças significativas e de uma competitividade interna. Quando você pega 4, 5 jogadores de um último ciclo que já não estão rendendo o que rendiam e já começam não rendendo na seleção brasileira e você continua os colocando, eu acho que você deixa de aflorar a competitividade. E você deixa de colocar jogadores que estão com fome de jogar bola num espaço de início de ciclo, sabe? E aí acontece o que está acontecendo. Acho que isso serve para muita gente que também achou que a seleção brasileira coloca qualquer um de técnico até chegar o Ancelotti que tá tudo certo. Coloca um tapa-buraco que nas eliminatórias qualquer um joga. E a gente está vendo que não existe isso, né? Quem acostumou a gente mal com as eliminatórias foi o Tite. A última derrota da seleção brasileira num jogo de eliminatórias tinha sido contra o Chile em 2015, na época do Dunga. De lá pra cá, rapaziada, o Brasil só ganhou ou empatou alguns jogos na era Tite. Pra você ter uma noção, né? O Brasil perdeu um pouco desse legado defensivo. O Brasil teve 5 gols sofridos nesse último ciclo de Copa do Mundo até o Mundial do Catar. O Brasil já tem 4 gols sofridos em 4 partidas com o Fernando Diniz, certo? E eu não tô aqui dizendo que o Fernando Diniz é fraco, algo do tipo. Eu acho que é um início de trabalho, não é animador, mas acho que não tem como colocar tudo na conta dele. Só que ao mesmo tempo dá para perceber como a gente se acostumou de, contra esses times é fácil. E, na verdade não é tão fácil assim. O Tite fez parecer fácil. E, repito, isso não é uma defesa absoluta ao Tite, que cometeu seus erros na Copa, mudou esquema às vésperas, né, convocou jogadores ali por uma questão hierárquica que acabaram prejudicando, né, e deixando as substituições um pouco tortas, né, erros contra a Bélgica, contra a Croácia, enfim. Mas a questão é essa, cara. E agora a gente vai ter uma missão muito difícil, né, porque o Brasil, além de ter enfrentado o Uruguai e ter dado uma resposta muito ruim num jogo de maior nível, o Brasil vai contra a Colômbia, fora de casa. Sempre foi um jogo complicado para o Brasil, inclusive na era Tite o Brasil empatou, né? E vai enfrentar a seleção da Argentina dentro do Maracanã. E a gente sabe que em jogos no Rio de Janeiro, jogos em São Paulo, a cobrança da torcida, ela é maior, né? A torcida mais vaia do que apoia, né? Não é algo mais carinhoso como você tem, por exemplo, em Belém no Pará, na Arena Pantanal, embora tenha um saco de pipoca, né? Mas enfim, o público das grandes metrópoles, né, ele é mais exigente. É aquele público que ele vai falar, eu tô mal acostumado, já vi grandes craques aqui no meu palco.
né? Se jogar mal, eu vou vaiar. Então, assim, vai se criando um clima de muita tensão para esses jogos, e acho que a aposta, né, ela vai ter que ser, na próxima data FIFA, em fome, certo? Em quem tá ali para tentar buscar o seu espaço. Atrelar a experiência com quem vai querer mostrar uma fome de, cara, eu quero buscar o meu espaço para esse ciclo, certo? E eu queria saber, na opinião de vocês, quem deveria ser convocado para esse próximo ciclo de Copa do Mundo. Mas, enfim, se apegando a um ponto positivo, é a primeira crise, entre aspas, que a seleção brasileira tem, tirando os jogos isolados, derrota na Copa América para a Argentina, a derrota para a Bélgica, a derrota para a Croácia. É a primeira crise que o Brasil tem desde 2015, 2016, quando o Dunga foi trocado pelo Tite. Então, quem sabe, isso não pode ser ali um ânimo para, opa, vamos mudar uma chave, as coisas de fato tem que mudar e a gente tem que parar de ficar nesse limbo aí de, pô, vamos seguir. E a mudança de chave tem que ser fundamental. Valeu? Um abraço, rapaziada.